Bom, gente, na aula de hoje a gente vai aprender o método das malhas, mas antes disso a gente tem que entender o porquê dele ser importante, né, para a gente resolver os circuitos. Por que que a gente não pode usar, por exemplo, o método que a gente viu agora há pouco, que é o da redução e retorno, né, que a gente ia reduzir nosso circuito até ter só uma única fonte aqui, né, com um único R equivalente, uma fonte E, e eu poderia descobrir quem é o IS, né, aplicando a lei de Ohm, que é quem? A fonte dividido pelo R equivalente, né? Só que se você reparar aqui, esses carinhas aqui eu não posso combinar eles, né? O R3 e o E2 são coisas diferentes, são componentes diferentes, eu não posso fazer uma combinação deles. Se eu prestar atenção, não há dois elementos iguais aí que estejam em série em paralelo. Esse aqui, ó, não está em série, o R3 não está em série com a fonte porque eles não são iguais. E aqui, professor, aqui os R's, ó, estão aqui ligados, eles não estão em série em paralelo, não? Não. Então, nem um nem outro, né? Por quê? Para estar em série, tinha que ter um único ponto em comum, sem outro ramo saindo. Se esse cara aqui não existisse, ó, o R1 e o R3 estariam em série. Mas como tem um outro ramo saindo para cá, não pode estar em série. E por que eles não estão em paralelo? Porque em paralelo tem que ter dois ramos em comum. Dois pontos em comum, desculpa. Dois nós em comum. E aqui só tem um nó em comum entre o R3 e o R2, por exemplo. Ou entre o R2 e o R1. Então está claro aqui que a gente precisa de um método novo para resolver esse tipo de circuito. Então, para apresentar o método das malhas, antes dele, vamos ver aqui, ó, fazer essa análise das correntes dos ramos, né, que é chamado de método das correntes dos ramos, que a gente vai identificar aqui como calcular a corrente que está passando em cada um dos ramos do nosso circuito. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte circuito aqui, ó. Então, como é o passo a passo aqui da análise da corrente dos ramos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Passo 1. Associe uma corrente distinta no sentido arbitrário a cada ramo. A gente vai convencionar a colocar essas correntes no sentido horário. Então vai estar passando aqui, ó, uma corrente I1, que está passando nesse ramo do E1 e R1 e também no ramo do R2. E aqui vai ter outra corrente que eu vou chamar de, ó, I2, que vai estar circulando aqui nessa outra malha. Vamos indicar agora a polaridade de cada um dos meus resistores de acordo com o sentido da corrente. Se a corrente está no sentido horário, a polaridade ela entra no maior polaridade e sai no menor. Entra no maior, sai no menor. E aqui é a da fonte, né? E do outro lado, eu vou ter as polaridades aqui desse outro resistor que entra nesse ramo e sai nesse. E aqui, ó, ela vai rodar no sentido horário, então vai entrar primeiro e sair nesse outro lado. E depois eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em cada uma dessas malhas. Vou aplicar a lei de Kirchhoff para tensões na malha 1. E vou aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões também, ó, na malha 2. E a última etapa é aplicar bem aqui, ó, nesse ponto bem aqui, a lei de Kirchhoff das correntes. Quando eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto bem aqui, eu vou descobrir a outra equação que falta para resolver aí meu sistema de equações que eu vou encontrar com o passo 3. Então vamos ver isso aqui na prática que vai ser mais fácil. Para usar o método que a gente viu agora há pouco, a gente vai dividir isso aqui para começar em duas malhas. Aqui vai ser a malha 1 e aqui vai ser a malha 2. Agora a gente vai indicar as polaridades de acordo com a corrente aqui. Da malha 1 a corrente está no sentido horário. Então aqui vai ser o mais e aqui vai ser, ó, o menos. Entra no lado positivo e sai no lado negativo. Então aqui vai ter uma queda de tensão
V1. Aqui do mesmo jeito, ó. Entre no lado positivo, sai do lado negativo. Aqui eu vou ter uma queda de tensão. V2, né? Aqui é a corrente. E 3 passando por ela, que está indicando então positivo aqui e negativo aqui. E aqui no V2, está no sentido anti-horário, então ele está entrando primeiro desse lado e saindo desse lado. Eu vou ter uma queda de tensão aqui. Aqui é V3, né? Na verdade. E aqui V2. Então, feito isso, a gente pode estabelecer a lei de Kirchhoff das tensões para cada uma dessas malhas. Para a malha 1, por exemplo, para começar, a gente tem o quê? A lei de Kirchhoff das tensões, que é o somatório das tensões, é igual a zero, né? Então vamos começar desse ponto bem aqui, ó. Vai ficar menos para mais é uma elevação, então mais é 1. Daqui vai ter uma queda, porque é mais para menos, então menos V1. E aqui vai ser uma queda também, porque é mais para menos V3 igual a zero, né? O E1 eu sei que é 2. Quem é o V1? O V1 é a lei de Ohm. Quem é? É a corrente que está passando por ele, que é o I1 vezes o R1. Então o R1 vale 2. Então quem é o V1 menos I1 vezes 2. E o V3 do mesmo jeito. Ó. Quem é o V3? É o I3 vezes o R3. Então menos I3 vezes o R3, que é 4. Vou só substituir aqui por 4. Todo mundo é igual a zero. Então, organizando aqui, vai ficar como? Menos 2 e 1 mais 0 vezes o I2, né? Porque não aparece aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0. Menos 4 e 3 igual, passou o 2 para o outro lado, negativo. Mas para deixar tudo positivo, né? Multiplicar tudo aqui por menos 1, né? Os dois lados por menos 1, aí aqui fica positivo, aqui é positivo, e aqui também positivo, né? Então vou deixar guardado aí meu resultado. E na malha 2, o que é que a gente tem agora aqui, ó? Na malha 2, né? A gente vai ter também a lei de Kirchhoff das tensões, né? Do mesmo jeito. Vamos fazer aqui de novo, no sentido horário, começando aqui do ponto C. A corrente aqui está estabelecida pelo I3, né? Então aqui é menos para mais, é uma elevação. Então eu vou ter aqui, ó, mais V3. Menos para mais é uma elevação, então eu vou ter mais V2. E mais para menos é uma queda. Vai ficar aqui menos E2 igual a zero. Professor, e se eu escolhesse sentido horário? Ia ficar a mesma coisa? Ia ficar o quê? Mais E2 menos V2 menos V3, né? Ou seja, é só passar todo mundo aqui para o outro lado, que dá o inverso, né? Eu sei quem é quem. Sei quem é o E2. Ele vale 6. Eu sei quem é o V2? Sei quem é o V2. É o I2 vezes o R2. E quem é o V3? Já fiz aqui. É o I3 vezes o R3. Então o V3 é o I3 vezes o R3. Quanto é que vale o R3? Vale 4. Então, 3, 4 e 3. Mais o V2, que é o V2, é o I2 vezes o R2, que é o R2 é 1. Então só mais uma vez o I2. A fonte 2 é 6, menos 6, igual a 0. Organizando aqui, eu vou ter 0 vezes o I1, porque eu não tenho nenhum I1 aqui em cima. Mais I2, porque é uma vez o I2, mais 4 e 3, igual, passo 6 do outro lado,
ele fica positivo. E agora, professor? Agora que eu preciso fazer a última coisa, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Aonde? Nesse ponto bem aqui, ó. Como é que vai ficar? Então, nesse ponto bem aqui, eu vou fazer a lei de Kirchhoff das correntes, que é quem? Somatório das correntes que estão entrando no nó A é igual ao somatório das correntes que estão saindo do nó A. Então, quem é que está entrando no nó A? É o I1 e o I2. Quem é que está saindo do nó A? É o I3. Agora sim. Agora eu tenho essas três expressões aqui, ó. E posso formar o meu sistema. Então, qual vai ser o meu sistema? Vai ficar, ó, 2 e 1 mais 0. Estou falando isso aqui agora. Mais 4 e 3 igual a 2. A segunda linha vai ser esses carinhas bem aqui, ó. 0 mais I2 mais 4 e 3 igual a 6. E a última linha vai ser essa aqui, que vai ser quem? I1 mais I2 menos I3 igual a 0, né? É só passar aqui, ó. I2 menos I3 igual a 0. Passa esse cada outro lado negativo. E agora, professor? É agora que eu tenho três equações com três incógnitas e eu posso resolver do jeito que eu quiser. O método que eu quiser, substituição, da adição, o método de Cramer, para resolver aí achar essas três correntes. Então, a resposta, depois que vocês usarem o método que quiserem para resolver o sistema, é o quê? I1 igual a menos 1 ampere. Ou seja, a corrente, na verdade, era para estar nesse sentido aqui, ó. O I2 é igual a 2 amperes. E o I3, na verdade, é igual a 1 ampere, respeitando essa regrinha aqui que a gente descobriu com a lei de Kirchhoff das correntes, né? I1 mais 2 menos 1 mais 2 tem que ser igual a I3, que é 1. E nessa outra questão, é o mesmo esquema, é o mesmo tipo de circuito, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito que a gente fez na outra, só que agora ó, as polaridades já foram dadas, de acordo com a corrente, eu tenho sentido todas as correntes, tem um nome aqui das malhas, malha 1 e malha 2. Então, na malha 1, o que a gente tem na malha 1? Na malha 1, a gente vai aplicar, tanto na malha 1 como na malha 2, a lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou começar desse ponto bem aqui, ó. E vou seguir no sentido horário. Menos para mais é uma elevação, então vai ficar mais é 1. Mais para menos é uma queda, eu vou ter uma queda de tensão aqui, ó. V1. Aqui vai ter uma queda de tensão V3 e aqui vai ter uma queda de tensão V2. Então, mais para menos é uma queda, então menos V1. Vou circulando aqui na malha. Agora, aqui, o que está ditando a polaridade do V3 é o I3 e não o I1. Então a polaridade está menos aqui no começo, em cima, e mais embaixo, então eu tenho uma elevação. Então aqui vai ser mais V3. Mais para menos é uma queda, ou seja, menos é 3, todo mundo igual a 0. O E1 é 15. O V1, quem é? Quem é o V1? É o I1 vezes o R1, que vale 4. Então 4 menos 4 e 1. Mais quem é o V3? É o I3 vezes o R3. O R3 vale 10. Então 10 I3 menos a fonte E3, que vale 20. Todo mundo igual a 0. Organizando aqui os termos, vai ficar como? Menos 4 e 1 mais 0 vezes I2 mais 10
e 3, todo mundo igual a quem? Menos 20 mais 15 é igual a menos 5, passa para o outro lado, fica mais 5. E na malha 2, o que é que eu vou ter na malha 2? De novo, a lei de Kirchhoff das correntes. Vou começar agora, ó, nesse ponto bem aqui. Menos para mais é uma elevação, então mais é 3. Mais para menos é uma queda, então menos V3. Mais para menos é uma queda, então menos V2. Menos para mais é uma elevação, então mais é 3, é 2. Todo mundo igual a 0, né? Então quem é o V3? É 20. Quem é o V3? É 10 vezes a corrente 3, menos 10 vezes a corrente e 3. Quem é o V2? É 5 vezes a corrente 2, né? É o I2 vezes o R2, como R2 vale 5. Então, menos 5 vezes o I2, quem é a fonte aqui? É 2, vale 40, né? Então, mais 40 igual a 0. Então, organizando aqui os termos, vai ficar como? 0 e 1, porque não tem nenhum e 1, menos 5 e 2, menos 10 e 3, 20, mais 40, 60, passa para o outro lado, fica negativo, menos 60. E o último passo, para a gente terminar a análise das correntes dos ramos, é achar aqui, ó, quem? A lei de Kirchhoff das correntes nesse ramo aí. Vai ficar como? Quem é as correntes, a lei de Kirchhoff da corrente nesse ramo aqui? Somatório das correntes que estão entrando nesse nó aí tem que ser igual ao somatório das correntes que estão saindo nesse nó. Então quem é que está entrando? É o I1 e o I3. Quem está saindo é o I2. Então I1 mais I3 igual a I2, ou I1 menos I2 mais I3 igual a 0. Então, de novo, eu tenho que um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Que é quem? A primeira aqui, ó. Menos I4, 4 e 1, mais 0, mais 10 e 3 igual a 5. Tem a segunda equação aqui, ó. 0, menos 5 e 2, menos 10 e 3 igual a menos 60. E tem uma última, dada pela lei de Kirchhoff das correntes, que é quem? O I1 menos o I2 mais o I3 igual a 0. Com isso, eu posso chegar aqui e encontrar o resultado como eu quiser, método da adição, da substituição, não importa. O método que vocês usarem, vocês vão descobrir, ó, que o I1 tem que ser igual a 4,77 amperes, o I2 igual a 7,18 amperes e o I3 igual a 2,41 amperes, respeitando aí a lei de Kirchhoff das correntes, né? O I1 mais o I3 é igual ao I2. Então, finalmente, aqui, ó, vamos ver o método das malhas, né? Que é muito parecido com o método agora que a gente viu nos slides anteriores. Qual a diferença? A diferença agora é que a gente não vai precisar mais, ó, usar o passo 4 lá, ó, que é o passo lá da análise do método da lei de Kirchhoff das correntes, né? Então vamos ver o passo a passo aqui. O número de correntes de malha exigido na análise de um circuito vai ser igual ao número de janelas na configuração. Ora, se eu tenho um circuito aqui, ó, que eu tenho duas janelas, ou seja, duas malhas, eu vou ter que ter duas correntes aí nesse circuito e assim por diante. Então vamos lá. Associe uma corrente no sentido horário a cada malha fechada, independente do circuito. Então tá aqui, ó.
ele adicionou uma corrente 1 no sentido horário na malha 1 e uma corrente 2 no sentido horário na malha 2. Independente do que está dizendo o circuito aí, as fontes, não interessa. Não é necessário escolher o sentido e horário para todas as correntes, no sentido horário para todas as correntes de malha. Ou seja, se eu quiser botar a malha 1 no sentido horário a corrente e a malha 2 no sentido anti-horário, não tem problema nenhum, pode ser feito do mesmo jeito. Ou seja, de fato, podemos escolher qualquer sentido para cada uma dessas correntes sem alterar o resultado, enquanto todos os outros passos são seguidos corretamente. Entretanto, escolhendo o sentido horário como padrão, podemos desenvolver um método mais rápido, que é o que a gente vai ver mais para frente, para escrever as equações necessárias, o que poupará tempo e possivelmente evitará alguns erros comuns. Então, para a gente vai padronizar sempre no método das malhas, a gente vai botar o sentido das correntes no sentido horário. Colocado as correntes no sentido horário, agora a gente vai, no passo 2, indicar as polaridades de cada resistor. Então, a corrente está no sentido horário. Passa primeiro pelo positivo, sai pelo negativo. Passa primeiro pelo positivo, sai pelo negativo. Observe a necessidade de que as polaridades sejam estabelecidas para todos os componentes de todas as malhas. Portanto, isso requer, como mostra a figura, que o resistor de 4 ohms tenha duas polaridades. Repare que tem uma corrente 1 indo de cima para baixo na malha 1. Então aqui é mais e aqui é menos. Só que do outro lado, a corrente 2 está indo de baixo para cima. Então aqui é mais e aqui é menos. Então quem está no meio aqui das duas correntes vai ter as duas polaridades aí. E o passo 3 é aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em todas as malhas no sentido horário. Vou aplicar na malha 1 e vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na malha 2. Novamente o sentido horário aí, Novamente, o sentido horário foi escolhido para manter a uniformidade, para a gente não errar besteira mais para frente, ter um padrão, com o intuito de preparar para o método a ser introduzido na próxima sessão. E a consequência do passo 3 é justamente o que está descrito aqui no A. Se tiver um resistor percorrido por duas ou mais correntes, que é o R3 aqui, está passando a corrente 1 e a corrente 2. Quem é a corrente resultante? A corrente total que atravessa é dada pela corrente da malha, a qual a lei de Kirchhoff está sendo aplicada, mas as correntes de outra malha que percorrem no mesmo sentido, e menos as correntes que percorrem no sentido oposto. Ou seja, se eu estou calculando na malha 1, quem é que vai ser minha corrente resultante aqui? Vai ser I1 menos I2. Agora vamos supor que eu estou calculando a lei de Kirchhoff da malha 2. Quem é que vai ser minha corrente aqui? Resultante vai ser o I2 menos o I1. Isso aqui é muito importante, a gente vai usar para resolver aqui usando esse método as correntes do meu sistema. E a polaridade das fontes, no item B aqui, não são afetadas pela corrente, como a gente já tinha visto. Por último, eu vou ter as equações e vou poder resolver do jeito que eu quiser para encontrar essas correntes aí das duas malhas. Então vamos lá, o passo 1 está desenhado aqui a corrente 1 no sentido horário. E a corrente 2 também na malha 2 no sentido horário. As polaridades estão desenhadas, Se está no sentido horário, passa aqui primeiro e sai aqui depois. Então é mais e menos, mais e menos. E na malha 2, mais e menos no R2 aí, como vocês estão vendo. O R2 está dividindo duas correntes, a I1 e a I2, então tem duas polaridades diferentes. Então vamos começar com a malha 1. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, das tensões, na malha 1. Vamos começar aqui do ponto A. Menos para mais é uma elevação, então fica mais é 1. Aqui eu vou ter um V1, Aqui eu vou ter um V1. Mais para menos é uma queda, então menos V1. Mais para menos é uma queda. Aqui então eu vou ter um V2, que é quem? Quem é esse V2 aqui? A gente descobre já. E aqui eu vou ter mais para menos outra queda, então menos é 2 igual a 0. O E1 é 5. O V1 quem é? O V1 é quem? I1
vezes o R1. Quem é o I1? O R1 vale 1. Então, menos 1 vezes I1. Quem é o V2 agora? V2 é quem? É o R2 vezes quem? Quem é o resultante das correntes? Que a gente viu agora há pouco. Na malha que eu estou utilizando a lei de Kirchhoff é a corrente que vai estar circulando nela, menos a corrente do outro lado, ou seja, R2 vezes I1 menos I2. Esse carinha aqui, ó, todinho, é o V2. E esse carinha bem aqui é um V1. Menos o E2 que vale 10, igual a zero. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar menos I1. Então, o R2 aqui, né? Vale quanto? Vale 6. Então, quanto é que vai dar? Resolvendo isso aqui, vai dar 5. Menos I1. Menos 6 vezes I1. Menos 6 vezes. Agora, menos com menos fica mais, né? Então, mais 6 vezes o I2 menos 10 igual a zero. Então, no final das contas, vai ficar quem? Menos 7 I1. Mais 6 I2. 5 menos 10 dá menos 5, passa para o outro lado, fica positivo. Mais 5. Essa é a equação que a gente descobriu da malha 1. E da malha 2, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Vamos fazer exatamente do mesmo jeito. Na malha 2. Quem é aqui na malha 2? Vamos começar aqui no ponto B. Menos para mais é uma elevação, então fica mais E2. Mais para menos é uma queda, então fica menos V2. Aqui, ó, mais para menos é uma queda, eu vou ter menos V3. E todo mundo voltou aqui para o ponto B, é igual a zero, né? Então, quem é o E2 é 10. Quem é o V2? É menos quem? O R2, né? Que multiplica agora, se eu estou nessa malha, quem é o resultante, corrente resultante? É o I2 menos o I1. E quem é o V3? Quem é o V3? É a corrente I2, que é a corrente que passa por ele, né? Essa corrente 2, vezes o R3. Então tá aqui, ó, menos, vou apagar isso aqui, e 2, quem é o R3 vale 2, então menos 2, e 2, todo mundo igual a zero, né? O R2 vale 6, eu substituir aqui por 6, ó, e vou ajeitar tudo aqui, vai ficar como? 10 menos 6 vezes 2, menos com menos fica mais, então mais 6 e 1, menos 2 e 2, igual a zero. Então vai ficar quanto? Essa conta aqui, 6 e 1, menos 2, vai ficar 6 e 1. Menos 6 e 2, menos 2 e 2, vai ficar menos 8 e 2. E o 10 passa para o outro lado negativo, fica menos 10. Então, aqui eu tenho a segunda equação. Nesse tipo de abordagem, a gente não precisa ter 3 equações. Porque agora, toda vez que for fazer a corrente equivalente aqui do R2, do termo em comum aqui das malhas, eu faço uma menos a outra. Ou seja, meu sistema então agora é quem? Menos 7 e 1 mais 6 e 2 igual a 5. E também 6 e 1 menos 8 e 2 igual a menos 10. Então, se eu resolver aqui por qualquer método que eu quiser, eu vou encontrar aqui o I1 e o I2 são respectivamente 1 ampere e 2 amperes. E esse circuito? Do mesmo jeito, ó, tem um elemento aqui no meio dos dois,
Tem uma fonte aqui também no meio. Eu vou ter duas malhas, então eu vou ter duas correntes que já está estabelecida aqui no sentido horário, I1 e o I2. Está estabelecidas as polaridades aqui dos meus resistores, né, de acordo com as correntes. Então, aqui vai ter uma queda de tensão, V1. Aqui vai ter uma queda de tensão, V3. E aqui vai ter uma queda de tensão, V2. Então, na malha 1, vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui. Na malha 1 eu vou começar do ponto A. Mais para menos é uma queda, então menos é 1. Mais para menos é outra queda, então menos V1. Mais para menos é outra queda, então menos é 2. E o V2 aqui, mais para menos é outra queda, menos V2, todo mundo igual a zero, né? Então vai ficar como? Menos 6. Quem é o V1? O V1 é o I1 vezes o R1, ou seja, 2 vezes R1. Então, menos 6, menos 2 vezes o I1, menos o E2, que é quanto? O E2? 4 volts, menos o V2. Quem é o V2? É o R2 vezes a corrente resultante, que é quem? I1 menos I2. Sempre da malha que eu quero, menos a outra. Então, quem é o V2? É o R2 vezes a corrente resultante, que é o I1 menos o I2, todo mundo igual a zero. Então, como é que vai ficar aqui? Menos 6 menos 4 vai ficar menos 10, menos 2 e 1, menos R2 vezes R1 vai ficar menos 2 R2. O R2 vale 4, né? Então, vou substituir esse carinha aqui por 4. 4 menos 4 vezes I1 vai ficar menos 4. E 1 menos 4 vezes menos I2 vai ficar mais 4. E 2, todo mundo aqui igual a zero. Então, organizando aqui, vai ficar menos 6 e 1 mais 4 e 2. O menos 10 passa para o outro lado positivo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só aqui na malha 2. Na malha 2 eu vou começar aqui no ponto B. Mais para menos é uma queda. Então, menos V2, que é a queda de tensão no R2. Repare que eu estou usando a polaridade agora da malha 2, que é de acordo com o sentido da corrente 2, né? Menos para mais é uma elevação, então fica mais E2. Mais para menos é uma queda, então fica mais, menos V3. Mais para menos é uma queda, então fica menos E3, todo mundo igual a zero. Quem é o V2? V2 é o negativo aqui, do R2, vezes quem? Agora é I2 menos I1. Agora é o contrário do que a gente fez agora há pouco. O E2, quem é o E2? É 4, ou seja, mais 4 aqui. Quem é o V3? O V3 é quem? É o R3 vezes o I2, que é a corrente que passa aqui. Então, o R3 vale 6, 6 e 2, né? Então, menos 6 e 2, menos o E3, que vale 3, todo mundo igual a zero. Então, o R2 vale 4, eu vou substituir aqui, Vai ficar como? Menos 4 vezes 2, menos 4 e 2. Menos 4 vezes o menos e 1 vai ficar como? Mais 4 e 1. 4 menos 3 dá 1. Menos 6 e 2, todo mundo igual a zero. Organizando, então vai ficar como? 4 e 1. Menos 4, menos 6, menos 10 e 2. E o 1 passa para o outro lado negativo, igual a menos 1. Mais uma vez, a gente tem duas equações. Menos 6 e 1, mais 4 e 2, igual a 10. E 4 e 1, menos 10 e 2, igual a menos 1, com duas incógnitas. Quando a gente resolve esse sistema, a gente descobre que o I1 e o I2 são iguais a
0,77 menos 0,77 ampere, ou seja, a corrente I2 está no outro sentido, e a I1 também, né? A I1 é menos 2,18 amperes. Com essas duas correntes, a gente pode descobrir qualquer coisa no circuito. Pode descobrir quem é o V1. Quem é o V1? É o I1 vezes o R1. Quem é o I1? 2,18. O R1 vale 2. Mesma coisa, quem é o V3? É o R3 vezes o I2. Eu sei quem é o I2. Sei quem é o R3. E a mesma coisa aqui, quem é o V2? É o R2 vezes quem? O I1 menos o I2. Ou I2 menos o I1. Então, sabendo as correntes dos ramos, eu sei qualquer coisa sobre o meu circuito. Então, tem um caso especial das malhas, que é quando eu tenho aqui, ó, tem o meu circuito saindo para cá, né? Meu circuito aqui saindo para cá. E aqui no meio do meu circuito, ó, eu tenho uma fonte de corrente. Quando eu tenho essa fonte de corrente no meu, eu posso usar o método da supermalha, né? E como é que eu vou fazer isso? Vou começar igual como eu fazia antes. Vou colocar uma corrente aqui, outra corrente circulando aqui, e depois, ó, vou remover mentalmente esse carinha aqui, essa fonte de corrente aqui no meio. Vou substituir pelo quê? A minha fonte de corrente? Pelo circuito aberto. Ora, quando eu tenho um circuito aberto aqui, eu vou ter essa super malha aqui fora, ó, porque aqui não vai ter nada, aqui no meio. Então eu vou ter uma malha aqui fora e vou aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões nessa malha aqui fora para resolver o meu sistema, o meu circuito. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um caso que a gente pode usar o método aí particular da supermalha. Por quê? Porque aqui no meio, ó, tem uma fonte de corrente. Então como é que a gente vai fazer? Vamos definir igualmente como a gente fazia anteriormente aqui, ó. Vou ter uma corrente I1 passando aqui, ou seja, vai ter uma queda de tensão V1 bem aqui, ó. Mais e menos. Aqui é mais e menos. Vou ter uma queda de tensão V2 bem aqui. E também vou pôr outra corrente no sentido horário desse lado. Então aqui é mais, aqui é menos. E aqui eu vou ter uma queda de tensão V3. E agora? Agora eu vou sumir com minha fonte de corrente, né? Vou desaparecer com esse cara. Ele vai virar o quê? Um circuito aberto. Então, eu vou sumir com essa fonte de corrente aqui, ó. E virou um circuito aberto. E agora? Agora eu vou aplicar, ó, a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha bem grandona aqui, ó. Já que agora é um circuito aberto, eu só tenho uma malha. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões aí, ó, a somatória das tensões dessa malha tem que ser igual a zero, como é? Vou começar nesse ponto bem aqui, ó. Menos para mais é uma elevação, então mais é 1. Mais para menos é uma queda, então menos V1. Mais para menos é uma queda, então menos V2. E vou continuar, ó, aqui é um circuito aberto, então não interessa, não tem corrente aqui. Então mais para menos é uma queda, menos V3. Menos para mais é uma elevação, então mais é 2. E vai voltar, ó, de novo para o meu ponto aqui. Então todo mundo aqui tem que ser igual a zero. O V1 vale 20. Quem é o V1? O V1 é quem? É o R1 vezes o I1. Quem é o R1? Vale 6. Então menos 6 vezes o I1. V2, quem é o V2? É o R2 vezes o I1, que é a corrente que passa por ele. Enquanto é o R2, vale 4. Então, menos 4 e 1. Quem é o V3? O V3, ó, é o R3 vezes agora o I2, que é a corrente que passa por ele. O R3 vale 2, então, menos 2 e 2. Mais o E2, que vale 12. Todo mundo aqui igual a zero. Então vai ficar como? Menos 10 e 1. Menos 2 e 2. 20 mais 12 vai ficar 32. Passa para o outro lado. Menos 32. Se eu multiplicar todo mundo aqui por menos 1, aqui fica positivo.
positivo, positivo, né? Professor, mas aí tem duas incógnitas e só uma equação. Como é que a gente vai encontrar a outra equação? Agora a gente vai voltar à nossa fonte lá, ó. Voltou a nossa fonte. E agora o que a gente vai fazer? Nesse nó bem aqui, a gente vai usar a lei de Kirchhoff das correntes, né? As correntes que entram é igual às correntes que saem do nó. Então quem é que está entrando nesse nó bem aqui? Ó? A corrente 1, ó, está entrando. A corrente 2 está entrando também ou está saindo? Está saindo, né? Está vindo para cá. Então I2 aqui, ó. E o I também está saindo, mais o I. A gente tem duas incógnitas. Quem são? Essa expressão aqui e essa outra aqui, ó, que é o I1. Passo o I2 para o outro lado, menos I2 igual a o I, que vale 4. Quando eu resolvo o sistema, eu vou encontrar que o I1 vale 3,33 amperes. Logicamente, o I2 tem que valer, então, menos 0,67 amperes. Então, nesse caso, eu tenho três malhas, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma corrente que eu vou chamar de I1, uma corrente que eu vou chamar de I2 e uma corrente que eu vou chamar de I3. De cara, eu sei que o I1 ó, é igual a quem? A 6 amperes, né? Porque é o valor da fonte. E o I3, logicamente, vai ser 8 amperes. E agora, professor? Agora eu vou fazer o que a gente fez agora há pouco. Vou sumir ó, com as fontes de corrente. Quando eu somo com as fontes de corrente, sobra só essa super malha bem aqui, ó, do I2. Então, como é que vai ficar isso? Vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui no I2. Começar desse ponto bem aqui, ó, vai ser como? Aqui vai ter uma queda, está no sentido horário, né? Então aqui vai ser ó, mais e menos, mais e menos, mais e menos, né? Então aqui vai ter uma queda de tensão no VR2, o somatório das tensões tem que ser igual a zero, então a queda de tensão mais para menos vai ficar menos esse resistor de 2 ohms, menos a queda de tensão no resistor de 6 ohms, menos a queda de tensão no resistor de 8 ohms, todo mundo tem que ser igual a zero. Quem é a queda de tensão nesse carinha aqui? É o menos o quê? Multiplicando todo mundo por menos 1 aqui, na verdade, se eu multiplicar aqui todo mundo por menos 1, esse cara vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo, e aqui vai ficar positivo. Então, quem é o V2? É o R2 vezes a corrente que passa por ele. Que a corrente que passa por ele é o I1 menos o I2. Mais, quem é o V6? É o R6 vezes a corrente que passa por ele, quem é? Só o I2. Mais o V8. Quem é o V8? Vezes a corrente dele que está analisando essa malha do meio, então é o I2 menos o I1. Quem é o V6, que é a queda de tensão aqui, ó? Quem é esse V6 aqui? É o R6 vezes a corrente I2, que é a única corrente que passa por ele. E quem é o V8, que é a queda de tensão desse resistor? É o R8 vezes quem? Agora tem duas correntes passando por ele, I2 menos o I3. E agora? Agora eu vou substituir. O R2 vale 2. O I2 eu não sei. O I1 vale 6. O R6 é 6. O I2 é o que eu quero descobrir. O R8 vale 8. O I2 é o que eu quero descobrir. O I3 vale 8 também, né? Agora vai ficar como? 2 e 2 menos 12 mais 6 e 2
mais 8 e 2, menos 8 vezes 8 que dá 64. E aqui todo mundo, né? É igual a zero. Então quanto é que dá o I2? Então resolvendo substituindo os valores, a gente vai encontrar que o I2 é igual a 4,75 amperes. Então quem é a corrente que passa nesse ramo bem aqui, ó? É o 6, que é a corrente 1, menos 4,75, ou seja, 1,25 na direção aqui para baixo, né? Quem é a corrente que passa nesse outro cara aqui agora? É o 8, menos o 4,75, a corrente vai estar então para cima com o valor de 3,25. Então como é que a gente vai resolver aqui usando um método padrão, né? Para resolver isso de modo sucinto. E agora? Agora o que a gente vai fazer para a corrente 1, ó. Para a malha 1. Vamos pegar todo mundo, todos os resistores que estão sendo aí multiplicados, estão passando a corrente 1 por eles, que é quem? O 8, o 6 e o 2. Então vamos somar aqui, ó. 8 mais 6 mais 2. E depois eu vou multiplicar pelo próprio I1. Ou seja, eu estou pegando a queda de tensão nesse cara, mais a queda de tensão nesse cara, mais a queda de tensão nesse cara, que a gente já viu nos métodos passados. Só que agora, em vez da gente somar individualmente, a gente está fazendo isso mais rápido. Quem é a queda de tensão nesse cara? É 8 vezes o I1. Quem é esse cara? É 6 vezes o I2, que está tudo aqui, ó. Só botei o I, aqui é I1 também, né? O I em evidência, né? Então, depois de ter feito isso, agora com o sinal contrário na segunda coluna, eu vou botar o elemento que tem a outra corrente em comum, né? Ou seja, esse de 2. Vai ser então quem? Quem é a queda de tensão aqui? Menos 2 vezes o I2. E na última coluna, ó, eu vou botar quem? As minhas fontes. Quem é a fonte que tem na malha 1 aqui, ó? É esse 4. Mas é mais ou menos. Se ele estiver respeitando a polaridade e o sentido da corrente, ó, sai do positivo e vem para o negativo, é mais. Caso não, é menos. Então vou deixar guardado isso aí. Na malha 2, a primeira coluna, mais uma vez, ó, é os elementos que estão multiplicando a corrente que está passando por ela, o 2 e o 7. Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 7 vezes quem? Vezes o I2. E na coluna 2 é o elemento em comum, que é esse 2 aqui, ó, esse resistor 2, com a outra corrente, ou seja, menos 2 e 1, igual à fonte de corrente, a fonte de tensão que está nessa malha, que é esse de 9 aqui. Ó. Mas é mais ou é menos? Está no sentido oposto, a polaridade dele é no sentido oposto da corrente 2. A polaridade dele está mais aqui, ou seja, a corrente era para sair, ó, nesse sentido. Mas o I2 está oposto, né? Está no sentido horário, então é menos 9 aqui. Então, ó, a gente ficou com duas equações e duas incógnitas, né? Que equações são essas? Se eu ajeitar isso aqui, vai ficar como? 8 mais 6 mais 2 vai ficar 16. E 1 menos 2 e 2 igual a 4. E aqui embaixo, menos 2 e 1. 2 mais 7 dá 9. Mais 9 e 2 igual a menos 9. Então, com duas linhas, ó, eu resolvi o meu circuito aqui, ó, usando o método das malhas. Basta só agora encontrar aqui o meu I1 e o meu I2 através aí da resolução do sistema com qualquer método que eu quiser, né? Então, quem é o I1? O I1 vai dar em torno aqui de 0,12, enquanto a corrente aqui do I2 é de menos 0,97 amperes. E agora com 3 malhas, como é que a gente faz com 3 malhas? Do mesmo jeito. Primeira coluna é a corrente que está na malha, menos a corrente que está
do lado da malha do lado A dela, adjacente. E a terceira coluna é justamente a fonte que está nessa malha, que pode ser positiva se estiver no mesmo sentido da corrente, na polaridade da fonte, ou negativa se estiver em sentidos opostos. Então vamos lá, para a malha 1. Para a malha 1, o que é que eu tenho na malha 1? Quem é os resistores que estão em comum aqui na malha 1? É esse de 1 e esse outro de 1. Então aqui, 1 mais 1. E vezes quem? Vezes a corrente da malha 1. Essa é a coluna 1. A coluna 2 é menos. Menos quem? O elemento aqui que está em comum entre as malhas, que é esse de 1. Então, 1 vezes quem? A diferença das correntes I1 menos I2. Na coluna 3, porque agora tem 3 malhas, aqui é mais zero porque ela não está encontrando com essa outra, né? Não são adjacentes. E na coluna depois da igualdade fica as fontes, né? Que se forem no mesmo sentido da corrente é positiva, ou seja, menos para mais aqui, do I1 é positiva. Então aqui mais 2. E as que tiverem no sentido oposto, mais para menos. Ou seja, a corrente aqui está no sentido aqui, enquanto o I1 está no sentido para baixo. Então aqui vai ficar menos mais 2 menos 4. Né? Isso é o que a gente tem na malha 1. Na malha 2, o que a gente tem na malha 2? Na primeira coluna é os elementos aqui, os resistores, multiplicado pela corrente dele, ou seja, 1 mais 2 mais 3, multiplicados por que corrente agora? O I2. Na coluna 2 é negativo. Negativo quem? O que está em comum aqui, entre a malha 1 e a malha 2, que é o resistor 1. Então, 1 vezes quem? Agora é o I2 menos o I1, porque eu estou analisando a malha 2. Então, é o I2 menos I1. E o que é isso aqui, né? Esse 1 vezes I2 menos I1, 1 mais 1 vezes I1, tudo isso aqui são as quedas de tensões aqui nos meus resistores, né? Só que eu estou, como a gente viu anteriormente, naqueles métodos lá da abordagem lá dos ramos, para chegar nesse ponto aqui, a gente tem que ter entendido aquilo ali. A gente está fazendo, na verdade, somando aqui as quedas de tensão, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, só que de modo padrão, né? De modo bem mais ágil. E a terceira coluna, então, agora é esse carinha aqui, que está no meio do 2 com 3. Então, como é que vai ficar? Queda de tensão nele, quem é? É o resistor vezes a corrente, que agora é o I2, menos o I3. E do outro lado da igualdade, as fontes. Tem que fonte? Só tem a fonte de 4 aqui. Está no mesmo sentido aqui da corrente? Está saindo do mais e chegando do menos? Tá. Então é positivo. Mais 4 desse lado. E na malha 3? O que é que a gente tem na malha 3? Os resistores, o 3 e o 4. Vezes quem agora? Vezes a corrente. E 3. Menos quem é que está em comum aqui, É esse cara. Então é vezes, menos 3 vezes, I3 menos I2 agora, porque a malha de interesse agora é o I3. Então pega a corrente dela, menos a que está do lado, I3 menos I2. E na outra coluna, mais zero. Por que mais zero? Porque ela não tem a coluna, a malha 3, não tem a corrente encostando na malha 1. E do outro lado aqui eu boto a fonte, né, da igualdade. Se está no mesmo sentido da corrente, que é o que está acontecendo aqui, é positivo. Fica mais 2. Então eu tenho de novo 3 equações e 3 incógnitas. Né? Então como é que a gente vai fazer aqui para 3 malhas? Do mesmo jeito. Para a malha 1. O que a gente vai fazer na malha 1? Na coluna 1 vai ser os resistores que estão nela, a soma, vezes a corrente que está passando por eles. Então, resistor de um ohm, mais o resistor também de um ohm, né, ali, vezes tem a corrente que está passando por ele. Na coluna 2, vai ser o que está adjacente à malha 1. Né? Quem está adjacente à malha 1 é a malha 2, que está passando a corrente, e 2 por ela. Então vai ser menos quem? 1 ohm vezes o I2.
E aqui na coluna 3 é 0, porque seria a coluna do I3 e a malha 1 não está adjacente à malha 3, né? Então isso aqui tudo vai ser igual, depois da igualdade, vai ser igual à fonte que está nessa malha. E quanto é a fonte que está nessa malha? Tem duas fontes. Tem essa aqui, ó, e essa outra. Como é que eu vou fazer? Se estiver no mesmo sentido da corrente, que é o caso dessa fonte aqui, vai ficar positivo. Se estiver no sentido contrário da corrente, que é esse caso aqui, ó, a corrente sai do positivo em relação ao negativo. E a corrente 1, ó, está na verdade nesse sentido. Então, negativo aqui, menos 4 do outro lado. Agora vamos ver na malha 2. Né? Na malha 2, o que, é que a gente tem na malha 2? Pego todos os resistores, 1 mais 3. Multiplico pela corrente que está passando por eles. E agora, nas outras colunas, vai ser as interseções negativas. Esse cara aqui é a interseção com a malha 1, ou seja, com a corrente 1. Então vai ficar menos um homem, vezes a corrente, e 1. E esse outro cara aqui, ó, é a interseção do 2 com a malha 3, ou seja, está passando a corrente 3. Então menos 3 homens, vezes a corrente, e 3. E vai ser igual à fonte de tensão que está na malha 2, que é só essa aqui, ó. Está no mesmo sentido da corrente? Tá. Sai do positivo e chega no negativo. Então, é positivo aqui, mais 4 volts, né? E na malha 3? Na malha 3 eu vou ter quem? Os dois resistores aqui multiplicado pela corrente dele na coluna 1, que é o 3 mais 4, vezes o I3, que é a corrente que está passando na malha 3, e nas outras colunas é sempre negativo, com as interseções, né, os adjacentes. Eu só tenho esse adjacente, e quem está passando por ele é o 2. Então, menos 3 e 2. E aqui mais 0, porque não tem mais nenhum outro elemento adjacente. E do outro lado da igualdade, é sempre a fonte, né? Quem é a única fonte que tem aqui na malha 3 é essa, que está no sentido da corrente, ou seja, mais 2 volts aqui. Então, se eu organizar isso, eu vou encontrar o quê? 2 e 1, menos 1 e 2, igual a menos 2. Na malha 2, eu vou encontrar o quê? 4 e 2, menos 1 e 1, menos 3 e 3, igual a 4. E na última malha, eu vou encontrar aqui 7 e 3, menos 3 e 2, é igual a 2, ó. Eu tenho, então, mais um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que eu posso usar qualquer método para resolver para achar quem é o I1, o I2 e o I3. E nessa outra aqui, nessa outra vamos fazer a mesma coisa, né? Na malha 1, a gente vai ter o quê? Na primeira coluna, os resistores multiplicado pela corrente da malha 1. Então, o 8 mais 3 vezes o I1. Agora é sempre negativo na coluna 2 e na coluna 3, se tiver, que é as interseções. A interseção da malha 1 com a malha 2 é esse caminho aqui, é o 3. E vamos multiplicar por que corrente para ter a queda de tensão nele? Vezes o I2. Então, 3 ohms vezes o I2. E tem outra interseção, ó. Bem aqui. Então, a interseção da malha 1 com a malha 3 está passando aqui corrente. E 3. Então, quanto é a queda de tensão nesse resistor? Menos 8 ohms vezes I3. E do outro lado da igualdade, eu boto quem? A fonte que está no meu circuito, na minha malha, que é quem? A de 15. Se está no mesmo sentido da corrente, é positivo aqui, ó, mais 15 volts. Na malha 2, o que é que eu tenho na malha 2? Os elementos agora, ó, os 3 elementos, eu somo eles e multiplico pela corrente que está passando por eles para ter a queda de tensão em cada um deles. Então vai ser quem? 3 ohms, mais 5 ohms, mais 2 ohms, vezes quem agora? Vezes o I2. E nas outras colunas é sempre negativo. Mas negativo quem? Nas interseções. Quem é a queda de tensão aqui da malha 2 com a malha 1, que é esse de 3? É 3 vezes
o I1 agora. Quem é essa interseção aqui, ó? 5 vezes a queda de tensão nesse resistor, 5 vezes o I3. E do outro lado da igualdade, eu vou botar as minhas fontes dessa malha. Tem alguma fonte aqui nessa malha 2? Não. Então é igual a 0. E na malha 3? Na malha 3 tem os resistores lá, vou somar todos, que é o 8 mais 10 mais 5. E multiplico pela corrente que está passando pela malha 3, que é o I3. Sempre é assim. Sempre a primeira coluna é todos os elementos somados, multiplicado pela corrente que está passando nessa malha. E na segunda coluna e na terceira é os adjacentes. O primeiro adjacente aqui, quem é que é a distensão nesse cara? 8 vezes a corrente e 1. Então é 8 ohms vezes o I1. Menos, quem é a queda de tensão nesse cara? A interseção. 5 ohms agora vezes o I2. Tem fonte de tensão na malha 3? Não. Então é igual a 0. Com isso, eu chego de novo ó, em 3 expressões. Quem é 8 mais 3? Dá 11. E 1 menos 3. E 2 menos 8 e 3 igual a 15. Aqui vai ficar como? 10, menos 3 e 1 mais 10 e 2. Estou falando da malha 2, né? Menos 5 e 3 igual a 0. E na última coluna, ó, menos 8 e 1, menos 5 e 2, 8 mais 10, 18 mais 5, 23 e 3 igual a 0. E eu posso descobrir aí minhas correntes em 1, e 2 e 3 usando o método que eu quiser para resolver esse sistema. Então, como é que a gente vai fazer aqui para 3 malhas? Do mesmo jeito. Para a malha 1. O que a gente vai fazer na malha 1? Na coluna 1 vai ser os resistores que estão nela, a soma, vezes a corrente que está passando por eles. Então, resistor de 1 ohm, mais o resistor também de 1 ohm, né, ali, eles têm a corrente que está passando por ele. Na coluna 2 vai ser o que está adjacente à malha 1. Né? Quem está adjacente à malha 1 é a malha 2, que está passando a corrente, e 2 por ela. Então vai ser menos quem? 1 ohm vezes o I2. E aqui na coluna 3 é 0, porque seria a coluna do I3, e a malha 1 não está adjacente à malha 3. Né? Então isso aqui tudo vai ser igual, depois da igualdade, vai ser igual à fonte que está nessa malha. E quanto é a fonte que está nessa malha? Tem duas fontes. Tem essa aqui, ó, e essa outra. Como é que eu vou fazer? Se estiver no mesmo sentido da corrente, que é o caso dessa fonte aqui, vai ficar positivo. Se estiver no sentido contrário da corrente, que é esse caso aqui, ó, a corrente sai do positivo em relação ao negativo. E a corrente 1 está, na verdade, nesse sentido. Então, negativo aqui, menos 4 do outro lado. Agora vamos ver na malha 2. Né? Na malha 2, o que é que a gente tem na malha 2? Pego todos os resistores, 1 mais 3. Multiplico pela corrente que está passando por eles. E agora, nas outras colunas, vai ser as interseções negativas. Esse cara aqui é a interseção com a malha 1, ou seja, com a corrente 1. Então vai ficar menos 1 ohm vezes a corrente e 1. E esse outro cara aqui, ó, é a interseção do 2 com a malha 3, ou seja, está passando a corrente 3, então menos 3 ohms vezes a corrente e 3. E vai ser igual à fonte de tensão que está na malha 2, que é só essa aqui. Está no mesmo sentido da corrente? Tá. Sai do positivo e chega no negativo. Então, é positivo aqui, mais 4 volts. Né? E na malha 3? Na malha 3 eu vou ter quem? Os dois resistores aqui multiplicado pela corrente dele na coluna 1, que é o 3 mais 4, vezes o I3, que é a corrente que está passando na malha 3. E nas outras colunas é sempre negativo, com as interseções, né, os adjacentes.
Eu só tenho esse adjacente. E quem está passando por ele é o 2. Então, menos 3 e 2. E aqui mais 0, porque não tem mais nenhum outro elemento adjacente. E do outro lado da igualdade, é sempre a fonte, né? Quem é a única fonte que tem aqui na malha 3 é essa. Que está no sentido da corrente, ou seja, mais 2 volts aqui. Então, se eu organizar isso, eu vou encontrar o quê? 2 e 1, menos 1 e 2, igual a menos 2. Na malha 2, eu vou encontrar o quê? 4 e 2, menos 1 e 1, menos 3 e 3, igual a 4. E na última malha, eu vou encontrar aqui 7 e 3, menos 3 e 2, é igual a 2, ó. Eu tenho, então, mais um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que eu posso usar qualquer método para resolver para achar quem é o I1, o I2 e o I3. E nessa outra aqui, vamos fazer a mesma coisa, né? Na malha 1, a gente vai ter o quê? Na primeira coluna, os resistores multiplicado pela corrente da malha 1. Então, o 8 mais 3 vezes o I1. Agora é sempre negativo na coluna 2 e na coluna 3, se tiver, que é as interseções. A interseção da malha 1 com a malha 2 é esse caminho aqui, é o 3. E vai multiplicar por que corrente para ter a queda de tensão nele? Vezes o I2. Então, 3 ohms vezes o I2. E tem outra interseção, ó, bem aqui. Então, a interseção da malha 1 com a malha 3 está passando aqui corrente. I3. Então, quanto é a queda de tensão nesse resistor? Menos 8 ohms vezes I3. E do outro lado da igualdade eu boto quem? A fonte que está no meu circuito, na minha malha, que é quem? A de 15. Se está no mesmo sentido da corrente, é positivo aqui, ó, mais 15 volts. Na malha 2, o que é que eu tenho na malha 2? Os elementos agora, ó, os 3 elementos, eu somo eles e multiplico pela corrente que está passando por eles para ter a queda de tensão em cada um deles. Então vai ser quem? 3 ohms, mais 5 ohms, mais 2 ohms, vezes quem agora? Vezes o I2. E nas outras colunas é sempre negativo. Mas negativo quem? Nas interseções. Quem é a queda de tensão aqui da malha 2 com a malha 1, que é esse de 3? É 3 vezes o I1 agora. Quem é essa interseção aqui, ó? 5 vezes a queda de tensão nesse resistor, 5 vezes o I3. E do outro lado da igualdade, eu vou botar as minhas fontes dessa malha. Tem alguma fonte aqui nessa malha 2? Não. Então é igual a 0. E na malha 3? Na malha 3 tem os resistorzinhos lá, vou somar todos, que é o 8 mais 10 mais 5. E multiplico pela corrente que está passando pela malha 3, que é o I3. Sempre é assim. Sempre a primeira coluna é todos os elementos somados, multiplicado pela corrente que está passando nessa malha. E na segunda coluna e na terceira é os adjacentes. O primeiro adjacente aqui, quem é que é a tensão nesse cara? 8 vezes a corrente e 1. Então é 8 ohms vezes o I1. Menos, quem é a queda de tensão nesse cara? A interseção. 5 ohms agora vezes o I2. Tem fonte de tensão na malha 3? Não. Então é igual a 0. Com isso, eu chego de novo ó, em 3 expressões. Quem é 8 mais 3? Dá 11. E 1. Menos 3. E 2. Menos 8 e 3. Igual a 15. Aqui vai ficar como? 10, menos 3 e 1 mais 10 e 2, estou falando da malha 2, né? Menos 5 e 3 igual a 0. E na última coluna, ó, menos 8 e 1, menos 5 e 2, 8 mais 10, 18 mais 5, 23 e 3 igual a 0.
e eu posso descobrir aí minhas correntes em 1, e 2 e 3 usando o método que eu quiser para resolver esse sistema.